Boa noite, presidente. Boa noite a todos, boa noite, doutora Lorena, boa noite, doutor Tiago. Boa noite. Boa noite ao nosso presidente, Paulo Pimenta, que é também uma alegria tê-los aqui. Boa noite, presidente Sandro. Eu que agradeço o convite, satisfação também. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite. Então, senhor. Também boa noite, doutora Lorena, nossa moderadora. Você que dá as ordens, hein, doutora Lorena? Boa noite também ao doutor Vinícius Miranda. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, doutor Tiago. Obrigado por poder participar também, é uma honra para nós. A honra é minha. Prazer estar aqui. Doutora Lorena, nós estamos sob o seu comando. Na hora que a senhora disser que é para começar, estamos todas as figuras importantes estão aí. A senhora, o nosso presidente desembargador, o nosso procurador-chefe e também o nosso juiz. Então, diz que o horário foi feito para cumprir. Vamos lá, então, presidente. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Lorena Blanco, para quem ainda não me conhece, eu sou advogada e assessora trabalhista da Federação e dos 35 sindicatos filiados a ela, né? E, de antemão, agradeço a presença de cada um que já estão nos acompanhando. Informo que essa live ela ficará gravada e também ficará disponível no YouTube, no canal da FIEG, né? Hoje, a FIEG, junto com o nosso presidente Sandro Mabel, nós convidamos o presidente do nosso tribunal, o desembargador Paulo Pimenta, também convidamos o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o doutor Tiago Ranieri, e também o doutor Vinícius de Miranda, que é juiz do trabalho lá de Campinas, né, para a gente bater um papo sobre essas últimas medidas trabalhistas, né, e são dúvidas que foram enviadas pelo setor da indústria, né. Nessa live, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte, nós falaremos sobre as novas regras trazidas pela Lei 14.020, né, porque ela trouxe algumas regras novas que estão trazendo algumas dúvidas do setor industrial. E a segunda parte, a gente vai bater um papo com o procurador, o doutor Tiago, para a gente falar, então, a respeito da atuação do Ministério Público nesse momento da pandemia, né? E eu peço que todos os participantes mantenham o microfone desligado para evitar a microfonia, que é aqueles barulhinhos que dão no meio da transmissão, né? E as dúvidas, elas podem ser enviadas no chat, que ao final do nosso bate-papo, a gente vai tentar sanar esses questionamentos, né? Inicialmente, então, vou passar a palavra para cada convidado para saudá-los, então eu retorno com a palavra. Eu posso fazer a abertura, doutora? Claro, agora. Obrigado. Aí depois nós já passamos para os convidados também, pode ser? Pode. Obrigado. Ótimo. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui a presença do nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho, um tribunal que é um exemplo para o país, é um tribunal que tem trabalhado com uma velocidade muito grande, tem gerado jurisprudências importantes, e hoje comandado aí pelo nosso doutor Paulo Pimenta, um juiz de conhecimento total e que nós discutimos muitos assuntos durante muito tempo. O Tribunal do Trabalho, eu tenho assim a honra de dizer que quando eu vou lá eu me sinto em casa. É uma matéria que durante 20 anos eu trabalhei na Câmara dos Deputados, ajudando a fazer as legislações, conversando e podendo trabalhar. Hoje o doutor Paulo Pimenta vai fazer uma discussão, o presidente vai fazer essa discussão sobre essa Lei 14.020, que é a medida provisória, a conversão da medida provisória 936, que inclusive é do deputado Vanderlan, que fez um trabalho sobre ela, o senador Vanderlan, que fez um trabalho grande sobre ela também. Junto com o doutor Paulo Pimenta, nosso presidente, também estará participando o nosso juiz do trabalho da 15ª região, doutor Vinícius de Miranda. A 15ª região é uma região importante, tem grandes juízes do trabalho
Eu, quando pertencia à Comissão do Trabalho, nós tivemos assim discussões importantes com vários magistrados desse tribunal, dessa região. É uma região muito ativa na parte trabalhista. E também temos a honra de ter aqui o doutor Tiago Ranieri, que é o nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, e que tem sido um parceiro nas discussões durante essa pandemia. O início, nós tivemos muitos pontos que nós fomos discutindo junto, ajudando as empresas que precisavam trabalhar, as que não podiam trabalhar, que pudessem ser fechadas, e o doutor Tiago tem sido aí um exemplo de trabalho do Ministério Público do Trabalho. Nós temos várias ações em conjunto com o SESI, com o SENAI, portanto, doutor Tiago, também é uma honra receber. Portanto, eu queria cumprimentar vocês três, agradecer essa disponibilidade de participar dessa live, que vai estar sendo aí organizada e conduzida pela doutora Lorena Branco, essa jovem advogada, mas muito capacitada, e que faz a advocacia da área sindical nossa, e que tem feito um grande trabalho, inclusive na questão da mediação entre capital e trabalho, junto com a doutora Denise, que é a nossa gerente sindical. Por isso, eu espero que todos possam ter uma boa live. Então, estou vendo com assistência qualificada aí também, que está participando da live. E, novamente, agradeço a todos e passo a palavra já para a doutora Lorena, talvez, conduzir os nossos trabalhos. Obrigado. Obrigada, presidente. Passo a palavra, então, para o desembargador Paulo Pimenta, agradecendo imensamente o senhor ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Uma saudação muito especial ao nosso presidente Sandro Mabel, a quem eu agradeço, assim como a doutora Lorena, o convite para estar aqui com os senhores e com as senhoras nessa noite. Acho muito importante deixar claro, como já foi feito pelo presidente Sandro Mabel, a forte interlocução que sempre permeou a atuação da Justiça do Trabalho em Goiás com as entidades sindicais representativas, não só dos trabalhadores, como também do nosso empresariado, tanto a FIEG como a FEComércio, então isso tem possibilitado o desenvolvimento de uma série de projetos e inclusive, o conhecimento da realidade das agruras, né, vivenciadas pelo nosso empresariado, nesse afã de gerar empregos, de gerar riqueza para o nosso Estado. Então, quero louvar aqui essa iniciativa, agradecer a oportunidade da Justiça do Trabalho, do TRT de Goiás, poder se fazer presente nesse importante debate. E não poderia deixar também de cumprimentar aqui, de maneira muito especial, os outros dois colegas que participarão ativamente aí desse bate-papo, né? O doutor Tiago Ranieri, que exerce, como dito também pelo presidente Sandro Mabel, com maestria aí a chefia da Procuradoria Regional do Trabalho na 18ª região, sendo uma pessoa extremamente sensível, com o desenvolvimento de diversos projetos sociais muito importantes, em parceria com o TRT, e praticamente todos eles com forte patrocínio, com um forte auxílio da FIEG, levando aí capacitação para camadas mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Então, muito importante essa participação aqui, para que nós possamos também conhecer e compreender um pouco mais, levar esse conhecimento a todos os que nos assistem, né, aos representantes dos diversos sindicatos filiados à FIEG e a nossa categoria empresarial e industrial, desse importante trabalho que é feito pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. Cumprimentar também o doutor Vinícius Taveira, que eu tenho o prazer de conhecer, por enquanto virtualmente, mas seguramente teremos oportunidade aí no futuro. Eu tenho realmente muitos amigos, né, desde os meus tempos de faculdade, hoje, que atuam hoje na 15ª região, que é uma região realmente de excelência, com diversos expoentes aí no judiciário trabalhista e também no direito do trabalho, na advocacia trabalhista, no Ministério Público, na cátedra. Então, com certeza, o doutor Vinícius vai nos trazer experiências de uma realidade um pouco diferente, talvez, da nossa realidade goiana aqui, mas que certamente nos enriquecerá muito aí também. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e fico aqui à disposição para que nós possamos dar seguimento aí aos nossos trabalhos. Muito obrigado, doutora Lorena.
Perfeito, desembargador. Nós que agradecemos. Também cumprimento, então, o doutor Tiago Ranieri. Agradeço por ter aceitado o nosso convite para a gente ouvir um pouco sobre a atuação do Ministério Público nesse período da pandemia. Boa noite a todos, a todas. Um cumprimento especial ao nosso presidente Sandro Mabel, presidente do Tribunal, doutor Paulo Pimenta, doutor Vinícius, a senhora, doutora Lorena. Para nós do MPT é uma honra poder participar de um ambiente de discussão tão importante no cenário em que vivemos. Quando que imaginávamos que poderíamos nos reunir assim virtualmente e capilarizar informações de extrema importância para mais de 35 sindicatos de uma federação, para inúmeros trabalhadores, levando uma informação que vai se evitar, muitas vezes, na ponta da linha, a lide, podendo promover a pacificação social num diálogo aberto e desconstruir toda, vamos dizer assim, às vezes um estigma que existe, capital versus trabalho. Então, eu acredito que esses ambientes de discussão, esse ambiente de diálogo, de informação, de passagem de informação de uma maneira leal, isso só tem a contribuir para o crescimento do mundo do trabalho no nosso estado, no país. E talvez um dos grandes legados dessa crise, no que diz respeito ao mundo do trabalho, seja essa ampliação das possibilidades de diálogo, de negociação, de tomada de denominadores comuns a partir de um cenário de lealdade. Então, agradeço ao presidente Sandro Mabel pela oportunidade e parabenizo pelo protagonismo desse nosso momento aqui hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, procurador, e cumprimento o doutor Vinícius Taveira. Obrigada pela presença do senhor, obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo ao nosso estado, mesmo que virtualmente, né? Estão me ouvindo? Minha internet oscilou aqui. Agora Está sim, instável. doutor. Estamos ouvindo, doutor. Pode falar. Talvez ao longo do evento eu precise me desconectar aqui para reativar o roteador. Mas, enfim, eu gostaria inicialmente de agradecer a FIEG, que faço na pessoa do senhor Sandro Mabel e da doutora Lorena, agradecer o honroso convite. É uma imensa satisfação poder participar desse evento. Ainda que eu não resida e não atue no estado de Goiás, nós sabemos da importância do estado, da importância da indústria do estado e, sobretudo, de debatermos o tema não só em âmbito regional, mas em âmbito nacional, né? E certamente esse diálogo e essa troca de experiência, de informações, será bastante relevante. Quero aproveitar também para cumprimentar os outros palestrantes, o desembargador Paulo Pimenta. É uma satisfação conhecê-lo telepresencialmente, né? Também compartilho da expectativa de conhecê-lo no momento oportuno, também presencialmente, e o cumprimento também o membro do Ministério Público, doutor Tiago Oliveira, quem ainda não conheço pessoalmente, mas espero também, conto com essa possibilidade no futuro breve de nos conhecermos. Ponho-me à disposição para qualquer esclarecimento e estamos aqui para trocarmos experiências. Então, vamos lá, que nós temos muitos assuntos pela frente, né? Fazendo um apanhado geral para os nossos participantes, nós temos a medida provisória 936 de 2020, lá de 1º de abril. Posteriormente, veio a lei 14.020, de 6 de julho deste mês. E logo em seguida veio o decreto 10.422, que trouxe a possibilidade da prorrogação dos acordos individuais de suspensão, de redução ou mesmo dos instrumentos coletivos, né? Essa live ela foi solicitada pelos empresários, uma vez que a lei 14.020 ela inovou, né? Ela trouxe várias disposições que não tinham ali na medida provisória 936, o que trouxe algumas dúvidas para os empresários, para o nosso setor, né? As inovações foram muitas,
Inclusive, existem vários pontos polêmicos, né? A gente não conseguiria falar sobre a lei por inteiro, porque ela é extensa. Então, eu reuni aqui os pontos mais polêmicos, os pontos em que os empresários mais buscam a nossa orientação, para a gente bater um papo e a gente entender qual que é o posicionamento de Vossas Excelências, né? Os pontos mais polêmicos, vou trazer aqui rapidamente, é a questão do direito intertemporal, que veio na Lei 14.020, né? Que é aquela aplicação do direito do trabalho no tempo, né? Algo que não estava na MP 936. Também a possibilidade dessa prorrogação dos prazos, né? Que veio pelo decreto 10422, ou seja, a suspensão a gente ganhou aí mais um prazo de 60 dias, não passando de 120 dias, e na redução veio a possibilidade de uma prorrogação aí por mais 30 dias, né? Também a Lei 14.020 trouxe novidades a respeito da gestante, a respeito do empregado aposentado, do empregado com deficiência, e também a questão de conflito de acordo individual com norma coletiva, né? Então, são pontos polêmicos que foram levantados pelos empresários. Então, nós vamos ouvir o entendimento dos nossos convidados, né? E como um bate-papo, né? Então, eu trouxe alguns questionamentos e vou iniciar com o nosso presidente do nosso tribunal aqui, o desembargador Paulo Pimenta. Como mencionei, a lei trouxe, né, essas novidades, inclusive alterou ali o teto salarial, né, que é aquele teto salarial que a gente deve analisar para a gente verificar se com aquele empregado que recebe um valor, a gente vai fazer um acordo individual ou mesmo a gente vai ter que buscar uma negociação coletiva, né? E a dúvida que persiste, desembargador, é a respeito dessa prorrogação, né? Aquele empregador que firmou um acordo individual de suspensão de 60 dias do contrato de trabalho, né? Lá na época da medida provisória, ali em abril e maio, esse acordo individual, por exemplo, já até finalizou esses 60 dias. E agora ele quer fazer a prorrogação desse acordo individual, utilizando o decreto 10422, que veio pela lei 14.020, né? Como que vai ser feita essa prorrogação? Esse acordo individual, que é, na realidade, uma prorrogação de um acordo feito lá atrás, esse empregador, ele vai ter que seguir as regrinhas que estão ali na MP 936, ou o senhor entende que ele deve seguir as novas regras trazidas pela Lei 14.020? Bom, Lorena, vamos lá. Primeiro que, na verdade, essa situação que você descreveu, né, a meu sentir, não se trataria nem de uma prorrogação. Como você mesmo disse, o primeiro período que foi ajustado, ele foi cumprido totalmente e já terminou. Então, esse trabalhador, ele já retornou à normalidade do seu contrato de trabalho, né? Voltou à vigência normal desse contrato. Então, a intenção na sistemática da medida provisória, ao tempo em que vigente a medida provisória, ele já teria esgotado o período máximo para aquela suspensão. Então, ele não poderia voltar a fazê-la, né? Agora, com o advento da Lei 14.020, né, franqueou-se a possibilidade de ser feita nessa situação aí uma nova suspensão, né? Uma nova suspensão que vai seguir as regras da Lei 14.020 e, inclusive, por estar na vigência da Lei 14.020, ele vai poder se valer também dessa prorrogação feita pelo decreto. Por quê? Porque nós temos que considerar aí que a Constituição estabelece, em termos de vigência de medida provisória, quando ela é convertida em lei, e convertida em lei com alterações, que foi a situação que ocorreu na 14.020, perdão, nós temos, durante os fatos ocorridos durante a vigência da medida provisória, ou seja, de 1º de abril até a medida provisória, é o que regula essas relações até a sanção da lei, né? A partir da sanção da lei, passa a viger os termos da lei, a regulamentação prevista na lei. Então, como a regulamentação agora permite a prorrogação além de 60 dias, e mais do que isso, permite que esse prazo, né, complementado pelo decreto, que o prazo possa chegar a 120 dias e que
esses 120 dias não precisam ser contínuos, eles podem ser intercalados, né? Desde que haja aí períodos mínimos, que o decreto fixou em 10 dias, a lei falava em 30, o decreto agora já alterou isso para 10 dias, eu não vejo problema nenhum em que seja celebrado, em que seja acordada uma nova suspensão. A questão mais polêmica aí, talvez, né, fosse pensar se pode agora, então, ele já teve uma suspensão no período de enfrentamento da pandemia, a partir da vigência da medida provisória, ele já teve uma suspensão de 60 dias. Agora ele pode ter uma suspensão de mais 120 dias, que é o novo prazo que está previsto? Aí eu penso que não, né? Porque o período total no enfrentamento da pandemia, o período máximo de suspensão ou também de redução de salário e jornada, foi fixado em 120 dias. Então, vai ter que considerar aquele que já houve na vigência da medida provisória, mas nada impede que ele seja complementado agora com uma nova suspensão de, no máximo, 60 dias. Esses 60 dias ele vai poder também fracionar, ele pode fazer uma suspensão de mais 10 dias, uma suspensão pode fazer 3 suspensões de 20 dias espaçados, de acordo com a necessidade. Logicamente, isso vai estar muito ligado ao funcionamento da economia, né? Se aqui na nossa região, no município, estiver podendo estar em funcionamento aquela atividade econômica ou não, né? Se a gente eventualmente fomos submetidos a um novo não, né? Porque na verdade em Goiás nós não tivemos lockdown, né? Mas que se a gente chegar ao ponto de ter um lockdown ou mesmo umas restrições como houve por força de decretos aí anteriores, ele vai poder fazer esses novas suspensões. Mas sempre agora, essas novas suspensões reguladas pela Lei 14.020 e pelo Decreto 10.422. Perfeito, desembargador. Doutor Vinícius, sobre esse questionamento, o senhor tem alguma consideração? Bom, aqui eu gostaria de registrar a possibilidade de se re-ratificar acordos que não se exauriram, que estão em andamento. E aí o tratamento dado ele é um pouquinho diferente, né? A pergunta feita pela doutora Lorena, que foi abordada pelo desembargador, ela se refere a um acordo, a um ajuste cuja duração já se exauriu, e haveria um novo ajuste agora na vigência da nova lei 14.020, que veio da conversão da MP. Entretanto, é possível também se cogitar em hipóteses em que o acordo ainda está dentro do prazo inicialmente estabelecido, de 60 dias, por exemplo, né? Um acordo coletivo ou mesmo um acordo individual, e as partes, com o fim de estender a duração desse acordo, seja no coletivo ou individualmente, eles ajustam, né, firmam um novo acordo, prorrogando a duração desse acordo, desse ajuste. Neste caso, se não houver nenhuma alteração, né, eu entendo que, conforme estabelecido na lei, até a assinatura desse acordo, ou melhor, até o término da vigência da MP e a conversão em lei, vigoram as regras previstas na MP, e em relação àquilo que foi alterado, dali em diante, deve ser observada a Lei 14.020. Caso essa confirmação, né, ela seja aliada a uma adaptação, a uma alteração, né, o que parte da doutrina chama de re-ratificação, trazendo a figura da re-ratificação do direito civil, aí seria possível, aí a gente tem um novo ajuste parcial naquilo em que se altera, né, naquilo que se altera, e se não houver uma extensão do prazo, apenas uma confirmação daquele ajuste anterior. Então, seria uma alteração apenas parcial. E apenas em relação a essa modificação parcial é que as novas normas incidiriam. Perfeito.
Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a garantia de emprego prevista na MP 936 e também que consta na Lei 14.020, né? A MP 936, ela trazia a disposição que aquele empregado que recebe o bem, né, que é o benefício emergencial, ele teria uma garantia provisória, né? Uma garantia provisória durante o período de redução ou mesmo durante o período de suspensão, momento esse que ele não pode ser demitido, né? E após o restabelecimento da jornada ou mesmo após o encerramento da suspensão temporária, né? A Lei 14.020 trouxe essa questão da garantia provisória, mas ela inovou no que se refere à gestante, né? E existem até algumas argumentações de que a Lei 14.020 teria trazido ali uma super proteção para a gestante, né? E sobre esse tema da garantia de emprego da gestante trazida pela 14.020, eu questiono o desembargador Paulo Pimenta. Como que ficou essa garantia de emprego da gestante? O senhor entende que pode ter havido realmente uma super proteção para a empregada gestante? Bom, veja bem, primeiro esclarecer qual foi a alteração, a peculiaridade estabelecida pela lei. A lei estabeleceu que, para a generalidade dos trabalhadores, essa garantia, como você mencionou, ela tem duas fases, digamos assim, 2 períodos, né? Fica assegurada a proteção contra a despedida sem justa causa no curso da suspensão do contrato ou no curso da redução, e depois por um período equivalente ao que foi acordado para essa suspensão. No caso da gestante, o que foi feito é que esse período equivalente ele foi acrescido ao período de estabilidade já assegurado pela Constituição, que são aqueles 5 meses após o parto, quer dizer, desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. Embora possa parecer inicialmente assim um ganho significativo, talvez, como você disse, assim, uma super proteção, nós temos que pensar 2 coisas, né? Inicialmente, que essa proteção ela é uma proteção que tem um assento reconhecido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, como uma proteção da criança, né? Do nascituro ali. Então, é uma coisa assim de uma relevância social muito grande, né? A gente, muitas vezes, o empregador ele pode se sentir na seguinte situação, né? Poxa vida, né? Mas essa funcionária minha nem tão dedicada assim ela é para ter uma proteção tão grande, né? E o que está em jogo aí é justamente muito mais do que a proteção no limite daquela trabalhadora. Ela vai além e vai a proteção aí à maternidade e aquela criança que está sendo gerada ali. E nesse caso específico da Lei 14.020, me parece que se não houvesse essa projeção da estabilidade por um período posterior, ia ser o contrário. A gestante não ia ter vantagem nenhuma em termos de garantia de emprego. Porque, veja bem, o que nós estamos dizendo é que a trabalhadora gestante que tem o seu contrato suspenso, ou seja, ela já se encontra nesse momento protegida pela garantia de emprego. Então, e é uma garantia de emprego em média, aí nós vamos ter 14 meses, né, grosso modo, que é da confirmação da gravidez, os 9 meses, 40 semanas aí da gestação, mais os 5 meses subsequentes. Né? Justamente, se fosse aplicada a regra geral aos demais trabalhadores, às demais trabalhadoras, a garantia de emprego dela se perderia porque estaria embutida dentro de uma garantia que ela já tem, que já lhe foi assegurada. Então, por isso é que há uma projeção, né, um adiamento, digamos assim, dessa garantia, e ela vem se somar àquele período. É algo parecido com, grosso modo aqui, com o que muitas vezes acontece com o aviso prévio. Você fala, não, o aviso prévio no curso da garantia de emprego ele não tem validade nenhuma, ele só vai ter uma validade posterior ao exaurimento desse período. Né? Na verdade, eu vejo com bons olhos essa inovação trazida aí pela lei. Perfeito, desembargador, obrigada. Peço licença para cumprimentar o juiz do trabalho de Uruaçu, o doutor Antônio Gonçalves, também está nos prestigiando aqui. Consegue localizar?
Doutor Antônio? Eu vi, se me permite, doutora Lorena, eu vi também que estão sendo acompanhados pelo doutor Celso Moredo, juiz do trabalho aqui em Goiânia também. Muito bom. Vamos ver se eu consigo localizar o doutor Antônio Gonçalves. Libera o microfone dele para mim. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Celso. Lá de baixo. Boa noite, doutor Celso. Obrigada pela presença. Depois a gente tenta localizar. Vamos continuar. Vamos lá. Sobre ainda a gestante, vou direcionar esse questionamento para o doutor Vinícius, né? A respeito da licença maternidade da gestante, que teve uma inovação também na Lei 14.020, né? Antes da entrada em vigor da lei, havia uma polêmica a respeito da licença maternidade, né? Que a polêmica consistia na questão se o ajuste da suspensão ou da redução ela encostasse ali no período da licença maternidade, né? Se, por exemplo, fosse a suspensão, a gestante talvez não receberia a licença maternidade, porque um contrato inativo, a priori, impediria o recebimento desse benefício previdenciário, né? E a outra polêmica era a respeito da redução do contrato da gestante, né? Uma vez que a redução do salário dela, da jornada também, principalmente do salário, faria com que o valor da licença maternidade também cairia, né? Seria menor. Então, a Lei 14.020, ela trouxe disposições a respeito do recebimento da licença maternidade. Então, gostaria de ouvir um pouquinho do doutor Vinícius a respeito desse tema. Em relação à gestante, a Lei 14.020 parece que andou bem ao trazer maior proteção à gestante e maior segurança também aos empregadores, né? Porque era um tema sobre o qual havia muita divergência, não só em relação à garantia de emprego, como já bem disse o desembargador, mas também em relação ao salário da maternidade. Com relação à licença maternidade e, consequentemente, ao salário maternidade, havia pelo menos três questionamentos, e poderiam, inclusive, né, se mantidos na conversão da lei, poderiam até mesmo culminar com o reconhecimento da inconstitucionalidade lá adiante da suspensão ou da redução de salário em relação às gestantes. Por quê? Questionava-se, ainda se questiona em relação ao período da MP 936. Primeiro, se era possível se suspender o contrato ou reduzir o salário e jornada das gestantes por conta do impacto que isso poderia gerar no salário maternidade, lembrando que o salário maternidade é um direito social reconhecido e consagrado constitucionalmente, não é isso? E que tem como finalidade garantir a manutenção da renda da empregada gestante e, consequentemente, proteger, sobretudo, o nascituro num período de maior vulnerabilidade. Manter a renda sem trabalhar, com a manutenção da renda, e, com isso, tutelar não só a gestante, mas, sobretudo, o nascituro. Então, existia essa discussão sobre a possibilidade da suspensão, primeiro. Segundo, uma outra discussão também, como seria compatibilizar na prática a suspensão contratual ou a redução proporcional de salário de jornada com a licença maternidade. Isso, aqueles casos em que a trabalhadora gestante ele faz parte ali de um grupo de trabalhadores que aderiram a acordos individuais, por exemplo, de suspensão de contrato, tá, por 60 dias, e nesse ínterim, desses 60 dias, ocorre o parto antecipado, por exemplo, como é que faria? Né? Na MP 36 não dizia se a suspensão seria sustada, paralisada, e a partir dali haveria licença maternidade e pagamento de salário de maternidade, ou se a suspensão se manteria. Então, havia essa discussão, e, na verdade, ainda há essa discussão em relação ao período da MP 936. Uma outra questão interessante também diz relação ao salário maternidade.
Porque, como eu mencionei, a Constituição Federal, ela expressamente consagra como direito fundamental das trabalhadoras gestantes a manutenção da remuneração das empregadas da renda durante o afastamento do trabalho pela licença maternidade. Então, o salário maternidade, ele não pode acarretar uma redução do patamar remuneratório ou da renda da trabalhadora. Acontece que a MP 936 ela não era expressa nessa matéria. Então, o que podia se imaginar, ou, enfim, de acordo com algumas interpretações, qual a conclusão que se podia chegar? Considerando que a suspensão contratual ela acarreta o não trabalho e o não recebimento de salário, e considerando que a redução proporcional do salário reduz o patamar salarial, e levando em conta ainda que a legislação previdenciária estabelece nos seus regulamentos que o valor do salário maternidade deve ser apurado com base na última remuneração da trabalhadora, né, seria possível se chegar à conclusão literal de que ou mesmo na prática, gerar até uma incerteza, uma insegurança para a trabalhadora e para o empregador, né, que naqueles casos de suspensão, considerando que o benefício emergencial não tem natureza própria de salário, e sim um benefício previdenciário emergencial, que o último salário dela, do mês anterior, era 0, porque o contrato estava suspenso. Ou, no caso de redução proporcional de salário e de jornada, que ela teria um salário lá de 50% em relação ao que ela recebia antes. Evidentemente que essa, me parece que é uma interpretação equivocada, né, que foge das finalidades do Instituto estabelecido pela Constituição. Mas o fato é que essa omissão da medida provisória 936, ela acarretava essa insegurança para os empregadores e para as empregadas. E a Lei 14.020, ao converter a medida provisória 936, ela pôs uma pedra nessas 3 discussões. Ela expressamente estabelece que é lícita a suspensão ou a redução proporcional de jornada e salário das gestantes, primeiro. Segundo, ela expressamente estabelece que, caso advenha a licença maternidade, seja pelo parto, seja por atestado médico, ao longo da suspensão contratual ou da redução proporcional de salário, essa suspensão ou redução, ela cessa, tá? Ela cessa, e a partir daí inicia-se a licença maternidade e também o pagamento do salário maternidade. E com relação ao valor do salário maternidade, andou bem o legislador ao expressamente estabelecer que o valor do salário maternidade, ele não equivale ao valor recebido no mês imediatamente anterior ao início da licença maternidade propriamente. Ela equivale ao último salário integral recebido antes da suspensão ou da redução. E, como eu falei, essa me parece que foi essas 3 alterações, sobretudo essa última, parece que foram bastante salutares, porque puseram uma pá de cal nessa discussão que gerava, né, e ainda gera em relação ao período anterior, mas que evita essa discussão, essa insegurança, e que poderia, inclusive, inviabilizar a suspensão ou a redução do salário de jornada das gestantes que precisam, né, ter uma proteção do emprego especial, sobretudo nesse momento de crise econômica, de difícil recolocação no mercado, difícil ou quase impossível recolocação no mercado, e também porque um grupo, elas se inserem à discussão, enfim, mas o fato é que elas precisam de uma tutela especial e pelo menos parte delas se inserem no grupo de risco. Então, você inviabilizar a suspensão ou a redução proporcional de salário poderia, na prática, né, na vida concreta, poderia fazer com que essas gestantes empregadas elas acabassem experimentando o amargor do desemprego nesse momento tão difícil. Então, me parece que a Lei 14.020, nesses pontos, ela
ela foi muito bem e traz mais segurança não só para as trabalhadoras, como também para os empregadores. Perfeito, doutor Vinícius, muito obrigada. Bom, então falamos um pouquinho da garantia de emprego da gestante, e agora vamos até voltar um pouquinho para falar da garantia de emprego dos empregados em geral, né? É uma dúvida bastante corriqueira aqui na nossa federação. Então, direciono esse questionamento para o desembargador Paulo Pimenta. Qual que é o prazo da duração da garantia de emprego na hipótese de antecipação do período pactuado? Exemplo, empregado e empregador firmaram um acordo individual, suspensão 60 dias, a empresa volta a funcionar, começa a funcionar novamente, e esse empregador chama o empregado no 30º dia, né? E a dúvida dos industriais é, qual que é o prazo da garantia? Deve ser conforme o período acordado daqueles 60 dias, ou o prazo deve ser efetivamente aquele período que o empregado esteve suspenso, nesse exemplo, 30 dias? A pergunta é muito boa, doutora Lorena. Nós temos que pensar o seguinte, né? A forma, isso vai ser uma construção jurisprudencial, provavelmente, mas e a jurisprudência vai se debruçar numa interpretação do texto da lei, né? A interpretação literal leva a uma conclusão de que o período assegurado é o período que foi acordado. A lei fala expressamente que é o período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Como que nós vamos entender o que é esse período acordado? Aí a gente tem que analisar o seguinte, não há dúvida nenhuma de que a implementação, tanto da suspensão quanto da redução de salário e jornada, ela é fruto de uma negociação individual ou negociação coletiva. Então, a implementação é fruto desse acordo. Agora, e o retorno? E a antecipação? A antecipação, se a gente for analisar a lei dá a entender, deixa muito claro, aliás, me parece, que a mesma redação já vinha na medida provisória, de que a antecipação é um ato unilateral do empregador. É uma faculdade que está ali assegurada ao empregador. Eu vou pegar aqui o texto, tanto do dispositivo que trata da suspensão como da redução de salário e jornada. Ele diz algo estou achando aqui já, ele diz o seguinte, o restabelecimento da jornada e salário, ou no caso, o restabelecimento do contrato, ocorrerá 2 dias contados da data de comunicação do empregador, que informe ao empregado, quer dizer, uma mera comunicação, sua decisão de antecipar o fim do período. Então, quer dizer assim, a lei coloca como a implementação do período tendo que ser fruto de uma conciliação, de um acordo, mas a antecipação do seu término é um ato unilateral do empregador. O empregador que vai aferir se ele tem a necessidade, se ele precisa daquele empregado ali. Então, me parece que a gente, analisando os dois dispositivos, a literalidade aí dos dois dispositivos, a primeira resposta é no sentido de que uma interpretação, como deve ser à luz do princípio da norma mais favorável, que deve buscar uma interpretação que dentre aquelas possíveis, aquela cujo sentido seja mais favorável ao hipossuficiente jurídico da relação, que é o trabalhador, a conclusão seria de que a antecipação do término da suspensão ou da redução de salário, ela não compromete, ela não afeta o período de garantia. A garantia continuaria sendo o período equivalente àquele inicialmente acordado. Agora, há uma possibilidade também, né, de que se interprete, se leve, em determinadas circunstâncias, a que essa redução possa vir a ser fruto de uma novação. Se ficar evidenciado que ali houve uma conjugação de vontades ali, de interesses, né? Em que
apesar da lei dizer que é uma faculdade do empregador, nada impede que em tese, ele possa compartilhar essa decisão. E se for entendido como uma novação, quer dizer, uma repactuação do período, há uma margem para que se possa, então, interpretar que o período de garantia ficaria reduzido ao que foi o último ajuste, que é o ajuste do prazo vigente. O que vai prevalecer, né, é uma dessas situações, me parece, aí a cargo de uma fixação jurisprudencial. Eu apostaria mais, né, num cuidado por parte dos industriais, no sentido de considerar que a antecipação não compromete o período, a antecipação do termo não afeta o período de garantia assegurado. Perfeito, desembargador. Agir com cautela aqui, né? Melhor solução. Também tivemos alteração a respeito do empregado aposentado, né? A MP 936, em sua redação original, ela dizia que o aposentado não poderia receber o benefício. Mas tinha ali uma dúvida a respeito, ok, ele não pode receber o benefício, mas podemos fazer um ajuste, um acordo de suspensão, de redução? Então, tinha essa dúvida que pairava na época ali da MP 936. Posteriormente, veio a portaria 10, agora me fui 10.468, né, que falava que com o empregado aposentado não se podia nem mesmo firmar um ajuste, né? E aí, quando essa portaria saiu, foi mais um alvoroço no mundo jurídico, porque existe uma corrente que dizia que essa portaria ela não poderia ter legislado, né? Que ela teria extrapolado seus limites quando falou ali, quando proibiu até mesmo um ajuste com o seu empregado aposentado, né? Então veio a Lei 14.020 com uma nova regra a respeito do empregado aposentado. Então gostaria que o doutor Vinícius falasse sobre essa nova regra e a aplicação dessas novas regras, desses novos contratos com os empregados aposentados. Como bem disse a doutora Lorena, a medida provisória 936, ela não proibia o ajuste da suspensão contratual e da redução proporcional de salário de jornada aos aposentados. Entretanto, ela vedava o recebimento do benefício emergencial por aqueles beneficiários de benefícios previdenciários de prestação continuada, inclusive os aposentados, né? Inclusive todos os aposentados. Então, qual que era o cenário na medida provisória 936? Não pode, ou melhor, não havia proibição de suspensão e redução, entretanto, havia vedação expressa de pagamento do benefício emergencial, porque ele já recebia a aposentadoria da União, dos cofres da União. Então, veio a portaria 10.486, regulamentadora da medida provisória 936, e, no meu entender, extrapolou os limites da lei, né, e estabeleceu lá expressamente vedou expressamente o ajuste de acordos individuais e coletivos e convenções coletivas, estabelecendo a suspensão contratual ou a redução proporcional de salário de jornada aos aposentados. Vejo na minha interpretação, essa portaria, esse ato regulamentar, ele extrapolou os limites da lei, porque estabeleceu uma proibição onde a lei não estabelecia, e mais que isso, né, me parece que ela contraria a Constituição ao estabelecer uma proibição aos trabalhadores aposentados, né, que na sua maioria são trabalhadores idosos e que, por força da Constituição, têm direito à proteção, uma proteção especial, e também pelo Estatuto do Idoso, e que se enquadram no grupo de risco, não é isso? Então, e sem falar que muitos empregadores não têm condições de arcar com a manutenção do emprego. Então, imagine uma situação, uma empresa que paralisou suas atividades, teve suas atividades suspensas ou extremamente reduzidas por conta da crise, e todos os seus empregados tiveram contratos suspensos ou uma redução proporcional de salário.
os dois trabalhadores que já têm aposentadoria e que têm lá, por exemplo, 65 ou 70 anos, não podem se beneficiar, ainda que queiram. Esse era o quadro que se instalou após a portaria 10.486. Veja que os aposentados, em grande parte, estão inseridos no grupo de risco e precisam, né, dentro do possível, se afastar do trabalho, sobretudo naquelas atividades que lhe impõem maior risco. Bom, então, mais recentemente, com a conversão da medida provisória 936 na Lei 14.020, essa discussão, né, me parece que caiu por terra também. Novamente, a Lei 14.020 me parece que andou bem, pondo fim a essa discussão e trazendo maior segurança, tanto para os empregadores quanto aos trabalhadores aposentados, nesse caso específico. Por quê? Porque a Lei 14.020, ela expressamente autoriza a suspensão contratual e a redução ou a redução proporcional de jornada e salário aos aposentados, mantém a vedação do pagamento do benefício emergencial, mas ela traz uma solução. E qual foi a solução escolhida pelo legislador? O empregador que optar pela suspensão contratual, redução proporcional da jornada e salário de empregados aposentados, ele fica obrigado em arcar por aquele valor equivalente ao benefício emergencial que seria devido se não houvesse essa vedação. Então, por exemplo, se um empregado que recebe aposentadoria, mas continua trabalhando, se o empregador lhe oferece a suspensão contratual e ele aceita a suspensão contratual, o empregador se obriga a pagar o valor que seria devido a título de benefício emergencial se ele não tivesse essa obrigação. Agora, eu tenho uma observação, uma reflexão sobre essa questão, porque ainda assim, ainda que tenha o legislador trazido luz a esse debate, colocado um ponto final a essa discussão, me parece, o fato é que, no cenário atual, sobretudo para as pequenas e médias empresas, que não têm condição de manter o pagamento de seus empregados, manter a folha de pagamento, essa atribuição desse ônus, sobretudo a esses pequenos empregadores, que estão numa situação extremamente difícil, pode acabar inviabilizando a manutenção do emprego desses trabalhadores. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas se não teria sido melhor o legislador assumir, né, ou atribuir à União esse encargo, nesse período, né, ainda que gerem despesas significativas, nem sei também se são tão significativas, mas o fato é que viabilizaria a manutenção de emprego desse grupo de trabalhadores, que na maioria são idosos, na maioria são do grupo de risco e que precisam de uma tutela especial. Mas o fato é que a lei, ela de fato trouxe uma certa segurança a essa questão. Perfeito, doutor Vinícius. Um outro questionamento, que também é corriqueiro aqui na nossa federação, é a respeito do pedido de demissão daquele empregado que está ali dentro daquele período de garantia de emprego que veio da MP e da Lei 14.020, né? Esse empregado que pede demissão durante esse período, essa demissão, esse acerto rescisório, ele deve ser homologado pelo sindicato laboral. Essa rescisão, ela pode ser feita ali nas dependências da empresa. Então, sobre esse tema dessa demissão dentro da garantia de emprego, gostaria de ouvir nosso desembargador Paulo Pimenta. Pois não, Lorena. Veja bem, como todos sabem, né, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela acabou com a necessidade daquela homologação do empregado com mais de um ano de casa, que era prevista no parágrafo 1º do artigo 477 da CLT. Todavia, nós temos ainda em vigor um dispositivo na CLT que é o artigo 500. Esse artigo 500 ele estabelece que o pedido de demissão do empregado estável ele só tem validade se for homologado pela entidade sindical que o representa, né?
E essa garantia, esse requisito formal para o pedido de demissão do empregado estável, embora esse dispositivo da CLT ele esteja inserido lá no capítulo que trata do que hoje, usando uma expressão antiga, né, hoje nós chamaríamos de mosca branca, que é o empregado detentor da estabilidade decenal, aquela estabilidade que era conquistada com 10 anos de casa antes do advento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Hoje, praticamente, nós não temos mais isso. Difícil imaginar. Eu vou fazer 30 anos de magistratura, eu me lembro que vi um empregado, uma ação envolvendo um empregado que conseguiu adquirir estabilidade decenal antes da Constituição de 88, que generalizou o regime de fundo de garantia, né? E isso já tem muito tempo. Então, eu imagino que todos os empregados estáveis já tenham se aposentado ou mesmo falecido, né? Mas, como eu dizia, embora o artigo 500 ele esteja inserido no capítulo da CLT que trata dessa estabilidade, então poderia se imaginar, esse é um requisito daquele empregado estável do que detinha a estabilidade plena e não as nossas estabilidades provisórias, né, que é até um termo contraditório, né? Mas a jurisprudência, o TST, tem um entendimento firme no sentido de que se aplicam, sim, a essas garantias de emprego, garantia de emprego do representante sindical, da empregada gestante, né? Então, como tal, como a razão de ser desse entendimento é a mesma, que é a proteção do empregado que tem uma garantia, que é o que se diz a ratio dessa decisão, né? Eu entendo que sim, o empregado protegido pela garantia de emprego estabelecida na medida provisória 936 e agora na 14.020, só terá validade, é um requisito formal aí que ele passe por uma homologação da entidade sindical representante da sua categoria profissional. Perfeito, desembargador. Mais segurança jurídica aí para a gente alcançar, né? Olha, a Lei 14.020, como falei no início da nossa live, ela trouxe muitas novidades e dá vontade de a gente ficar aqui conversando sobre ela horas e horas, né? Mas o nosso tempo é curto. Então, eu vou finalizar essa primeira parte desses questionamentos que se referem à Lei 14.020. Agradeço demais o desembargador Paulo Pimenta, agradeço muito o doutor Vinícius de Miranda. Eu acho que já ajudou demais os empresários, os participantes, com certeza já estão com mais segurança jurídica para a gente continuar trabalhando com essas medidas que vieram da MP 936, né, nesse período de pandemia. Mas agora eu vou passar para a nossa segunda parte da live, né, no que se refere à atuação do Ministério Público do Trabalho dentro desse cenário excepcional que nós estamos vivendo, né? Uma vez que os empresários do setor sempre questionam como que está sendo a atuação do Ministério Público do Trabalho diante da problemática do coronavírus, dessa cadeia de transmissão que pode existir dentro de alguma indústria, né? Então, vou passar a palavra para o doutor Tiago. Inclusive, ele me trouxe aqui um vídeo curto, mas muito valioso, e peço licença para colocar. Doutor Tiago, o senhor quer falar algo antes de eu compartilhar esse vídeo? Pode compartilhar, eu sigo em seguida. Então tá, pode colocar para mim, Alisson, por favor. Cuidar nunca foi tão importante. Por isso, criamos um conteúdo com dicas e orientações que auxiliam na prevenção contra a Covid-19, principalmente no ambiente de trabalho. Para você, empregador, separamos algumas dicas simples, mas que fazem toda a diferença no cuidado e trabalho de todos. Se possível, opte por vans, ônibus ou qualquer outro meio próprio de transporte que busque o funcionário em casa. Logo na entrada, certifique-se de que ele está usando máscara durante todo o momento. Disponibilize álcool em gel 70%, destine um funcionário para medir a temperatura dos demais passageiros e oriente todos os demais a se acomodarem em assentos alternados. Forneça máscaras descartáveis e ou laváveis e também oriente todos os empregados sobre a forma correta do uso. Lembre-se, durante a entrega aos funcionários, evite aglomerações. É recomendado que os trabalhadores pertencentes a grupos de risco fiquem em casa, de preferência em teletrabalho. Na entrada da empresa, realize uma triagem dos trabalhadores com medição da temperatura e rápida entrevista para identificação de possíveis sintomas da Covid-19.
Escalone os horários de trabalho, restringindo aglomerações. Organize os ambientes coletivos e as estações de trabalho, sinalizando o piso de forma que se mantenha sempre o espaço de 2 metros entre os empregados. E não esqueça de deixar o local sempre ventilado. Se possível, utilize filtros biológicos nos aparelhos de ar-condicionado e aumente a frequência de limpeza e troca desses filtros. Disponibilize lavatórios com água, sabão e papel toalha. Forneça álcool em gel 70% nas entradas, perto de elevadores, portas e, de preferência, na mesa de cada empregado. Em caixas e balcões de atendimento ao público é recomendado colocar barreiras físicas que sejam feitas de material impermeável, como materiais de acrílico. Dessa forma, pode ser feita a higienização frequente e demarcar o distanciamento entre as pessoas. Estabeleça políticas de rodízio em refeitórios e áreas comuns, como vestiário e banheiros coletivos. Também evite aglomerações nos corredores, escadas e elevadores. Caso tenha um refeitório, avalie a possibilidade de fechá-lo. Se não for possível, sirva as refeições na modalidade pegue leve, retirando os vasilhames compartilhados, como temperos, garrafas de café e outros objetos de uso coletivo. Instale avisos nas entradas dos elevadores para evitar aglomerações, indicando o número máximo de pessoas permitido. O ideal a ser considerado é uma pessoa por vez. Lembre os empregados de que os elevadores são prioridade para pessoas com deficiência. Oriente para que nos banheiros coletivos entre apenas uma pessoa por vez. Se possível, suprima ou reduza a utilização de maçanetas, catracas e qualquer superfície física de contato com as mãos. Providencie a higienização diária de todos os locais de trabalho e superfícies constantemente utilizadas, como maçanetas, bancadas, computadores, entre outros. Caso encaixe na rotina, faça esse procedimento várias vezes ao dia. Na entrada da empresa, disponibilize um pano úmido com água sanitária diluída em água e oriente os trabalhadores a higienizarem seus calçados, passando-os sobre esse pano. Em caso de formação de filas de clientes, instale sinalização no piso com afastamento de 2 metros entre cada ponto. Distribua avisos e outras peças de comunicação em pontos estratégicos da empresa para que todos consigam ler. Também organize treinamentos aos funcionários sobre as formas de contaminação e prevenção. Reduza o número de reuniões presenciais e com participações externas, mas, caso seja inevitável, mantenha o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa, que deve ser obrigatoriamente utilizando máscara. Prefira ambientes abertos ou mais ventilados. Separe lixos com potencial de contaminação, como máscaras e luvas descartáveis, e identifique de forma visível por fora. Essas são algumas medidas que devem ser utilizadas, mas devemos sempre lembrar que a mais eficaz ainda é o isolamento social. Portanto, só saia de casa se realmente for necessário. O risco agora é estar em grupo. Uma campanha FSSTGO, MPTGO e TRT18. Perfeito. Olá, doutor. Bem, vamos lá. Acho que um dos grandes legados da pandemia para nós do MPT, primeiramente foi uma atuação de forma articulada, não só com os atores do mundo do trabalho, mas também com outros ramos do Ministério Público, da União e Ministério Público do Estado. Então foi criado um grupo de trabalho nacional na nossa PGT, por intermédio do Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho, que reúne colegas promotores de justiça que atuam na saúde, procuradores da República e procuradores do trabalho, que constroem, enfim, articulam, elaboram notas técnicas, tudo com o intuito de ter uma atuação mais unitária de todo o órgão, uma atuação mais harmônica, de forma a cobrar, vamos dizer assim, dos municípios ou de empresas, o que nós entendemos necessário de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, não só nacionais, mas também internacionais. Como estamos no meio de uma pandemia, tem vários exemplos de êxito em outros países no que diz respeito a esse cenário do mundo do trabalho. Então, acho que um dos grandes legados da pandemia, inicialmente, foi esse. É importante falar isso porque nenhuma ação ou TAC do MPT aqui em Goiás foi feito unitariamente por um colega procurador. Então, sempre houve essa articulação com o promotor da saúde do respectivo município onde está localizada aquela empresa, tudo no intuito de colher informações para saber como é que está estabelecido ou estruturado o sistema de saúde daquele município, como é que está a curva de contaminação naquele município, como é que está o índice de testagem naquele município, no intuito de formular estratégias para atuação, seja na forma de TACs, seja na forma de ações, seja na forma, enfim, de negociações iniciais antes de se buscar uma resposta no judiciário.
Então, acho que é importante para as indústrias, para os industriais que estão acompanhando aqui, ter esses parâmetros iniciais que o Ministério Público do Trabalho levou em consideração e que é de extrema importância para a nossa atuação ou para um pedido judicial, quando isso tem que ser levado para o judiciário. Então, o cenário não adotou apenas o que o procurador ou que a legislação entende. Partiu dessas premissas de uma construção coletiva do cenário nacional para o regional, levando-se em consideração a peculiaridade e particularidade daquele município, daquela empresa localizada no município. É importante falar isso porque nós estamos no meio de uma pandemia, né, de uma preocupação de saúde coletiva. E, obviamente, fazendo esse recorte para o mundo do trabalho, a gente não pode deixar isso a par, essa nossa preocupação com o foco na saúde coletiva. Todos nós, empresas, o próprio Estado, tem uma grande preocupação no que diz respeito à questão econômica, e é uma grande preocupação mesmo, porque nós sabemos que essa questão econômica afeta diretamente o nosso pacto lá da Constituição de 88, então nenhum fundamento ou princípio ou direitos sociais ali preconizados no artigo 6º e o 7º e o próprio artigo 170 não conseguem ser implementados se realmente a economia não estiver em pleno vapor. Mas há necessidade de nós termos esse olhar, vamos dizer assim, direcionado primeiramente, primeira face, para a saúde coletiva, para que a gente possa, de acordo com alguns parâmetros, de acordo com a calibração, chegar num denominador que mantenha a saúde coletiva e mantenha também emprego e mantenha postos de trabalho. Então, esse foi o cenário criado na pandemia pelo CNMP e pelo MPT no decorrer do país e aqui em Goiás. No início da pandemia, nós dividimos a nossa atuação aqui em 6 grandes grupos, para uma atuação de forma preventiva, logo lá no final de fevereiro. Então, nós fizemos um grupo de trabalho de frigoríficos, grupo de trabalho das usinas de cana-de-açúcar, usinas de álcool, um grupo de trabalho de transporte coletivo, e o transporte também entra a questão dos aplicativos, um grupo de call center, um grupo de hospitais públicos e um grupo de hospitais privados. A grande preocupação nesses grupos iniciais era realmente, por meio de um diálogo, estabelecer e verificar em loco como é que estavam os protocolos de saúde e segurança dentro da organização do trabalho em tais segmentos econômicos. Então, foi cobrado distribuição de EPIs, foi cobrado os PPRAs, o PCMSO, foi cobrado os planos de contingência, e, sobretudo, no que diz respeito as usinas de etanol, o transporte coletivo e o call center. Nesse primeiro contato, nós conseguimos, enfim, desenvolver várias ações, até mesmo porque diversos sindicatos se antecederam à problemática, nos procuraram, ou então ajuizaram já de pronto uma ação coletiva, e isso foi feito um acordo no âmbito do TRT. E ficaram alguns passivos de atividades econômicas que até então têm perdurado no tempo, até mesmo por conta enfim, do processo, da dinâmica da pandemia, que são os frigoríficos, hospitais públicos e privados. Eu vou começar pelos hospitais públicos e privados. Claro que a grande preocupação nossa é a garantia dos equipamentos de proteção individual nesses hospitais públicos e privados. Isso, no decorrer da pandemia, a evolução da garantia, da entrega desses equipamentos demorou, porque todo o país e todo o mundo passou por um processo de dificuldade de aquisição de EPIs e de insumos para esses profissionais da saúde. Então, é algo que perdura e vem sendo vencido paulatinamente. Mas os processos ainda vigoram aqui no âmbito do MPT, e uma grande preocupação também nos hospitais públicos e privados é no que diz respeito à saúde mental desses profissionais. Então, a gente sabe que o impacto na não distribuição de EPIs, o impacto no afastamento dos grupos de risco, o impacto nas jornadas que esses profissionais acabam sendo submetidos, desenvolve certas mazelas no que diz respeito ao cenário de saúde mental. Então, é algo que também nos preocupa bastante, é algo que eu acho que vamos ter que discutir a partir dessa pandemia, sobretudo para esses profissionais, mas também para outros profissionais de atividades essenciais. Então, o impacto na saúde mental tem sido algo muito grande no nosso país e no nosso estado, sobretudo, com diversos tipos de afastamentos. E uma grande preocupação nossa da atualidade são os frigoríficos.
Então, eu sei que temos vários associados, né, e sindicatos que são desse ramo de atividade econômica, e o ramo de frigorífico para a gente no nosso estado tem sido uma grande preocupação nossa, primeiro por conta da própria atividade econômica, é uma atividade econômica que o modo de produção, o meio ambiente de trabalho já é propício, vamos dizer assim, para o processo de contaminação. Então, a gente está num ambiente em que a ventilação é reduzida, né? Uma ventilação, ela não consegue ter uma circulação de troca de ventilação. É um ambiente de trabalho em que, em alguns setores, vigora extrema umidade. Então, a gente sabe que, em extrema umidade, os EPIs, sobretudo as máscaras, não têm a eficiência necessária no que diz respeito ao bloqueio ou à eliminação da contaminação. O próprio modo de disposição dos trabalhadores na linha de trabalho também é algo da própria atividade. Os trabalhadores ficam próximos, ombro a ombro, ou cada um de frente para o outro. E a OMS tem preconizado, enfim, nos informado cotidianamente que esse contato por mais de 15 minutos em distâncias a um pouco mais de 1 metro, isso acelera o processo de contaminação. Então, esse ambiente dos frigoríficos é um ambiente já propício, vamos dizer assim, para o que diz respeito à contaminação. E existe aqui no nosso estado pelo menos 33 grandes plantas frigoríficas. E essas plantas estão localizadas em municípios pequenos, em municípios que, salvo algumas exceções, não tem qualquer estruturação no que diz respeito à saúde pública e privada. Então, o impacto de uma contaminação numa planta dessa gera não só a possibilidade de contaminação de outros trabalhadores, do cidadão que mora nesse município, como também o colapso na própria rede de saúde aqui em Goiânia, que é onde atende grande parte desses municípios, ou Rio Verde, enfim, outros municípios que hoje contam com esse processo, com essa estrutura de saúde já estabelecida. Então, a preocupação no que diz respeito a essa atividade econômica é grande por conta dessas variáveis e desses fatores, e as ações que têm sido movidas pelo MPT no âmbito do judiciário, os taques que têm sido firmados, têm sido nesse sentido, de estabelecer planos de contingência, protocolos e fluxos de triagem e de testagem desses trabalhadores, e a proteção total desse meio ambiente de trabalho para que a gente possa manter uma atividade econômica sem grande impacto no que diz respeito à contaminação, que não acarrete esse colapso no serviço público de saúde do município ou do próprio estado. Eu sei que você tinha algumas questões para me perguntar, né? Mas no âmbito geral, a atuação do MPT tem se focado nesses grupos de trabalho e se preocupado com essas variáveis que eu acabei de falar aqui, e também ouvindo esses outros atores que compõem, vamos dizer assim, atores da proteção dessa saúde coletiva do nosso estado. Promotores que atuam no ramo da saúde, procuradores da República, o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje o Ministério da Economia, a Vigilância Sanitária. Então, nós formamos aqui, no âmbito dos focalizadores do Estado de Goiás, um grupo que está composto, além desses atores que eu acabei de falar, por representantes dos conselhos municipais de secretários de saúde. Então, a gente recebe diariamente relatórios no que diz respeito às curvas de contaminação, a disponibilidade de leitos em cada município, e a partir desses dados, desses subsídios, que a gente tem pautado a nossa atuação, claro que primariamente num diálogo inicial com cada empresário, com cada ator da atividade econômica, e, em último caso, em última análise, levado essas demandas para o Judiciário Trabalhista. Em termos de dados do MPT aqui em Goiás, para que vocês tenham uma noção, nós recebemos, somente nesse período de Covid, nesses 4 meses, em torno de 900 denúncias de irregularidades trabalhistas. Grande parte dessas denúncias remetem ao meio ambiente de trabalho, então a falta de EPIs, ou a falta de testagem, ou o não afastamento de trabalhadores grupo de risco. Então, grande parte das denúncias estão vinculadas ao meio ambiente de trabalho. Dessas 900 denúncias, 413 foram transformadas em inquéritos civis, então quase a metade, quase 50% foi instaurado inquérito civil. Desses inquéritos civis, na atualidade, nós temos 58 taques firmados, então 58
termos de ajuste de conduta firmados, e dessas 413 inquéritos civis, 100 ações civis públicas foram ajuizadas. Então, um comparativo com o mesmo cenário do ano passado, desses 4 meses de 2019, foram ajuizadas 48 ações civis públicas. E esse ano, nesse período, foram ajuizadas 100 ações civis públicas, com certeza por conta da necessidade imediata de resposta que os temas que chegam aqui urge dar para a sociedade. Paralelamente a todo esse processo de, enfim, de articulação, de investigação, ajuizamento de ação, ou firmatura de TACs, temos, juntamente com o TRT, um trabalho de destinação de recursos de condenações de empresas que não cumpriram a legislação trabalhista para alguns projetos sociais, projetos ligados à OVG, que adquirem cestas básicas, material de higiene e também EPIs para a população em situação de vulnerabilidade. Recentemente, foi destinado também R$1.300.000, também em MPT, Justiça do Trabalho, para que a UFG possa custear todo um processo de pesquisa de testes em massa. É um projeto assim, bem promissor, que vai nos promete trazer testes 10 vezes mais baratos do que está hoje no mercado, vamos dizer assim, oferecido no mercado, e testes também de muito maior que esse teste rápido que a gente verifica hoje no mercado, que nos dá, vamos dizer assim, uma margem de erro de 40%. Enfim, são algumas atuações do MPT em Goiás, e acho que talvez seja uma preocupação dos sindicatos, das empresas, dos próprios industriários. A nossa atuação sempre se dá inicialmente por meio do diálogo, né? Dificilmente uma empresa é demandada judicialmente logo de plano a partir do momento que chega uma denúncia. Então, por mais que a gente esteja trabalhando em teletrabalho, em home office, as audiências têm acontecido normalmente por os meios telemáticos disponíveis para todos. Então, audiências sendo marcadas, mediações sendo executadas também. E é mais ou menos essa a atuação do MPT aqui em Goiás. Eu acho que aí agora eu posso passar para responder as perguntas, que talvez fique mais interessante. Já foram respondidas. Né? Já foram, né? Doutor Tiago, a sua explanação foi brilhante, tanto que respondeu os questionamentos que nós iríamos te fazer, na medida que as indústrias elas estavam exatamente querendo saber como que funciona, como que está funcionando a atuação do Ministério Público, né? E essa atuação por meio do diálogo, eu acho que ela é extremamente favorável, uma vez que a gente tem que sim proteger a saúde do empregado em primeiro lugar, mas em paralelo a isso nós temos que manter a nossa economia, as empresas, as indústrias funcionando, né? Nós da federação, junto com o nosso presidente Sandro Mabel, nós levantamos a bandeira de que a indústria é um local seguro para trabalhar, né? Então, por meio da nossa assessoria jurídica, por meio do SESI, nós trazemos alguns programas de implantação de protocolos emergenciais. Então, a gente está sempre querendo somar, mostrar para as indústrias que uma medida a mais de enfrentamento, de prevenção dentro da sua indústria pode salvar vidas, né? Então, a gente trabalha em conjunto com as indústrias o tempo inteiro, levando informações a respeito de sempre implementar esse protocolo emergencial dentro das indústrias, né? Agradeço demais a participação do senhor, foi extremamente elucidativo. Só que, infelizmente, a gente vai ter que finalizar, porque o tempo voou aqui, né? Então, para finalizar, volto a agradecer ao desembargador Paulo Pimenta, é uma honra dividir esse espaço com o senhor. Agradeço o Dr. Vinícius, o qual eu conheci, nesse momento de pandemia está tudo muito virtual, né? Então, eu conheci o Dr. Vinícius por Instagram. Ele tem um Instagram muito legal que chama @hierarquia dinâmica. Nesse Instagram, ele traz ali praticamente em tempo real todas as regulamentações trabalhistas, que nesse momento elas estão disparadas, né, digamos assim. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de prontidão. E o doutor Tiago, que trouxe a cereja do bolo, trazendo essas informações sobre o Ministério Público do Trabalho. Agradeço a cada um dos participantes que nos acompanharam até agora. A live ficará disponível no YouTube para que todos tenham a possibilidade de acompanhar esse nosso bate-papo aqui, que entendo eu que foi extremamente produtivo. Aqui eu estou recebendo informação que
Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, ele doou mais de 3.000 máscaras para a FIEG Solidária, né? Desde o início, a FIEG Solidária era um trabalho inovatório que a FIEG está fazendo de doações para as pessoas carentes, e o Ministério Público do Trabalho ele atuou doando essas máscaras. Então, já agradeço mais uma vez esse apoio do Ministério Público do Trabalho, e inclusive convido todos os participantes para dar uma olhada no Instagram da FIEG Solidária, e lá a gente mostra em tempo real todas as doações que estão sendo feitas praticamente de forma diária. Então, agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço a presença de Vossas Excelências que aceitaram a prontidão do meu convite, e eu acho que essa live dela deve ter uma parte 2, porque ainda faltaram alguns assuntos. Obrigada a todos. Abre aqui para mim. Paulo Pimenta. Obrigado, doutora Lorena, mais uma vez. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam. Desejo uma boa noite a todos, ao doutor Tiago, ao doutor Vinícius, né? E deixando claro que a Justiça do Trabalho, nesse período todo, embora estejamos ainda trabalhando em home office, né, tem seguido firme nessa disposição de prestar o máximo de serviço possível à sociedade goiana, com o mínimo de exposição a risco necessário. E para isso, nós temos aí envidado todos os esforços, nos valido da condição de termos aí o processo nosso totalmente eletrônico, e regulamentamos a realização das audiências por videoconferência, regulamentamos a realização das sessões por videoconferência, e tem sido um período extremamente profícuo aí de aprendizado de novas sistemáticas de trabalho, situações que seguramente no futuro, muitas delas poderemos incorporar em nossas rotinas e que facilitarão para os empresários, para a advocacia, para o Ministério Público e mesmo para o Judiciário, dando uma maior agilidade, um maior rendimento às nossas atividades. Nesse período, a palavra tônica, eu diria que tem que ser empatia, né? Que sejamos, então, aí, todos cada vez mais dispostos a nos valermos dessa empatia e, através dela, busquemos o diálogo, que o doutor Tiago referiu com muita propriedade, que é o que vai nos levar a solucionar os naturais conflitos que vão surgindo, né, na aplicação de todo esse cipoal de normas aí, nesse período tão excepcional da vida brasileira, né? Eu tenho um dado interessante, né, que de janeiro a junho, mesmo com a suspensão das audiências presenciais, que ocorreu já em meados de março, salvo engano, nós suspendemos as audiências a partir do dia 17 de março, ou 15 de março, nós conseguimos celebrar praticamente até o mês de junho, de janeiro a junho, 30 de junho, 9.000 acordos. São 9.000 conciliações feitas, a sua imensa maioria, por meio de audiências por videoconferência. Então, nós reiteramos aqui essa disposição do TRT de Goiás de continuar servindo a nossa categoria econômica, a nossa categoria profissional, né, prestando um bom serviço que contribua para a pacificação e para a união do capital e trabalho na superação desse grande desafio, priorizando a saúde e tendo claro também a importância da continuidade da atividade econômica, tão logo isso seja possível, com todos os protocolos de segurança exigidos e almejados por todos nós. Então, agradeço mais uma vez e desejo uma boa noite a todos. Boa noite, desembargador. Muito obrigada. Então, agradeço ao doutor Vinícius. Bom, eu quero agradecer o convite. Estou muito honrado em poder participar e poder debater temas tão relevantes num momento tão delicado quanto esse. Agradeço a FIEG, que faço na pessoa da doutora Lorena. Cumprimento e agradeço a oportunidade de debater com o desembargador Paulo Pimenta, o doutor Tiago Oliveira e a todos que puderam nos acompanhar. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem a todos que estão nos acompanhando. Esse é um momento extremamente difícil, né, de muitas dúvidas, muita incerteza, insegurança. E
quando nós falamos na relação entre trabalhadores e empregadores, nós agora, mais do que sempre, nós precisamos levar em consideração que essa é uma relação de simbiose, né? Um precisa do outro para sobreviver, e que agora precisam elevar a um patamar mais de destaque, além da empatia que já foi dito aqui pelos colegas palestrantes, também a solidariedade e o prestígio, a priorização do debate social, do diálogo social, tanto entre empregadores e empregados, empregadores e sindicatos profissionais com sindicatos patronais, e também envolvendo as diversas instituições públicas de proteção ao trabalho. Lembrando aqui que a Justiça do Trabalho, ela não tem como finalidade, como alguns pregam, né, de prejudicar ou beneficiar qualquer pessoa, de aplicar a legislação trabalhista, social, e de modo a humanizar relações de emprego e as relações econômicas, possibilitando assim a continuidade humanizada das atividades econômicas. Agradeço mais uma vez e, caso tenha uma segunda rodada, coloco-me desde já à disposição. Obrigado, doutora. Perfeito, obrigada, doutor Vinícius. E agora agradeço o doutor Tiago, que trouxe, como falei, a cereja do bolo para a nossa live, informações valiosíssimas. Foi um prazer ter o senhor conosco essa noite. Doutor, eu que agradeço a oportunidade, parabéns ao presidente Sandro Mabel pelo protagonismo numa ação, né, desse porte. Agradeço ao doutor Paulo e ao doutor Vinícius pela aula ministrada da Lei 14.020, para mim foi muito boa. Estamos à disposição, quero deixar o nosso site do Ministério Público do Trabalho à disposição de todos os industriários. Lá nós temos várias medidas normativas no que diz respeito ao Covid, temos 11 notas técnicas, então essas notas técnicas podem ser utilizadas em conjunto com o que foi mencionado aqui hoje, bem como com os protocolos de segurança do nosso estado e dos respectivos municípios. Então está à disposição, público, para que vocês possam utilizar, e continuamos aqui à disposição. Acho que deixei bem aberta a questão do diálogo para que a gente possa construir soluções a partir desse diálogo. Como bem falado pelo Dr. Paulo, no que diz respeito à empatia, o Dr. Vinícius, sobre o papel importantíssimo da Justiça do Trabalho nesse momento. Acho que toda crise, quando, enfim, é colocada, nos coloca como civilização num patamar que há a possibilidade apenas de olharmos para cima e subirmos como civilização e não, enfim, olharmos para baixo ou ficarmos, enfim, aqui nadando nessa crise. Então, tenho certeza que o mundo do trabalho vai sair mais forte a partir dessa crise, a partir dessas possibilidades de construção de soluções coletivas. Eu agradeço, então, a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigada, doutor. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar. Agradeço a presença de cada um. Fiquem com Deus e boa noite.